Belo Horizonte, 19 de maio, 15h41. Meu nome é Renato Ribeiro. É uma honra estar presidindo essa semifinal do nosso Open Minas de 2019. Uma boa tarde a toda a plateia que está presente aqui. É brilhante este debate. Uma boa tarde aos nossos debatedores e aos meus colegas de mesa. Sem mais delongas, a mesa gostaria de chamar para introduzir apropriadamente este debate o primeiro-ministro para falar pela bancada de defesa pelo tempo de 7 minutos. O seu tempo será reconhecido, deputado, a partir do momento em que fizer uso da palavra. Uma boa tarde a todos. Eu me chamo João Lucas, sou membro da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará. E é com muito prazer que eu inicio aqui os trabalhos dessa semifinal, já deixando meu cumprimento a essa belíssima plateia, às bancadas de debatedores e à excelentíssima mesa adjudicadora. E só para clarificar o debate, para dizer por que esta casa acredita que o direito não deve proteger as pessoas de serem ofendidas, eu gostaria de deixar claro que aqui a gente vai adotar como bancada o modelo americano, em que os conceitos específicos de difamação, ou seja, alegações falsas, manifestamente falsas, que são proferidas diretamente com o objetivo de manchar uma reputação, ou ameaças concretas de cometimento de crime, não estão incluídas nesse conceito de ofensa. Mas calma, que ainda vai sobrar muita coisa para eu falar aqui do nosso querido Pedro Jorge e ofender ele, né? Porque eu gosto de fazer isso. Vamos lá. Pessoal, para começar a minha argumentação, eu queria falar que a gente, essa moção fala sobre direito, certo? Proteção de direitos. E como alguém do direito que quer explicar para vocês como isso funciona, é muito difícil você limitar isso, a ofensa, de forma clara e precisa. É um pressuposto óbvio esse debate. O que é ofensa? Né? O que é, o que não é ofensa e como isso vai ser delimitado? Principalmente, quem vai decidir isso? Uma vez que a gente estabelece o direito para ser o órgão regulador dessa ofensa, a gente tem que um grupo limitado de pessoas, até porque o direito, enquanto instituição, na verdade, no julgamento, é representado por, no máximo, 3 ou 4 pessoas ali no órgão colegiado, vai ter o poder de decidir o que, de fato, é essa ofensa. E aí você cria uma insegurança jurídica muito grande, o que mostra que o conceito de ofensa, por si só, é tão abstrato que não se permite, de forma alguma, criar um direito em cima dele, já que você não tem como definir isso de forma clara e precisa. E aí a limitação da ofensa, né, se você limitar esse direito de ofender, você incorre no risco muito grande de criar uma bolha social entre esses grupos que têm essas opiniões, de fato, ofensivas para algumas pessoas. Porque se você banir esse discurso, você, primeiro, vai criar essa bolha, as pessoas não vão ter condições de compartilhar essas ideias, elas vão ficar reclusas naquelas pessoas que acreditam nas mesmas coisas e elas vão passar a ter um olhar não mais racional sobre aquela ideia, já que ela não está mais sendo discutida. Mas agora esse olhar vai passar a ser sentimental. É o mesmo fenômeno que ocorre com as redes sociais. Quando as pessoas se aglomeram num grupo que defende as mesmas ideias e essas ideias são repugnadas pelas outras pessoas, você cria uma sensação de vitimismo nelas, que justamente faz com que esse sentimentalismo afloresça e as ideias deixem de ser racionais. Por favor, Estevão. Só um esclarecimento. Então, fatos falsos, mentiras, não estão englobados dentro do conceito de ofensa que vocês adotaram? Desde que a pessoa manifestamente saiba que é uma mentira e faça isso propositalmente para manchar a reputação de alguém, tá? Qual é o seu conceito de ofensa? Conceito de ofensa é extremamente subjetivo. Eu não posso definir o conceito aqui, porque esse faz parte do meu argumento, que o conceito de ofensa não existe e, por isso, o direito não pode protegê-lo. Enfim, aí eu vou passar aqui para o ambiente nosso, né, o nosso stakeholder, do debatedor. Porque você pode até falar, qual é o conceito de ofensa? Ofensa é quando eu fico triste e tal, eu vou ali, choro um pouquinho no canto. Não é bem assim, pessoal. Quando você fala de uma relação direta, né? Eu, Pedro Jorge aqui, eu sei que o Pedro Jorge fica ofendido, às vezes eu uso isso para ofender ele de propósito, mas quando eu falo para um público de tantas pessoas como está aqui, é muito difícil medir o que cada um de vocês vai usar como ofensa própria. Como é que eu vou, nas minhas palavras, medir esse efeito de vou ofender ou não meu público? E aí entra no cenário de que eu vou me sentir desincentivado a discursar para plateias maiores. Ou seja, o debate político em si morre aos poucos, uma vez que você começa a limitar gradativamente esse direito à ofensa. Porque ela é tão subjetiva, aliás, ela depende tanto do interlocutor, que a pessoa que fala ela vai começar a ter medo. Medo de vir aqui e falar determinadas coisas que, eventualmente, possam gerar ofensas subjetivas e, eventualmente, também possam gerar punições, no caso do que a oposição defende. E é por isso que a gente não pode ampliar isso para se tornar um direito protegido, né? Mas vamos continuar. Pessoal, vocês precisam entender que ofensa ele é o fundamento primário da liberdade de expressão. Foi por causa da ofensa que a liberdade de expressão surgiu e é por causa dela também que a gente está aqui defendendo a sua manutenção. Pessoal, numa sociedade em que a liberdade de ser inofensivo é a regra, na verdade você não tem liberdade nenhuma, porque você está vivendo naquele estado de
meio que você está boiando ali num mar de regras nulas e que você não tem uma liberdade de fato restrita, porque esse medo ele ronda a sociedade. A partir do momento que eu sinto uma ofensa e outra pessoa sente a necessidade de regular o meu discurso ou de calá-lo porque ela se sente ofendida, é aí que surge a necessidade da liberdade de expressão. Porque eu tenho o meu direito de vir aqui e falar determinadas coisas que considero importante para a sociedade e eu não posso ceder a esse stakeholder específico, a essa pessoa que se sentiu ofendida, porque, de repente, por trás dessa ideia, tem alguma coisa relevante que vale ser ouvida. E aí, esse é o meu próximo ponto, que é a liberdade de ouvir, pessoal. A liberdade de expressão não é só a liberdade de falar, mas vocês também têm a questão de que vocês podem escolher que tipo de discurso vocês podem ouvir. E isso não pode ser negado por nenhuma pessoa específica. É para que vocês peguem, por exemplo, já que a gente está falando de direito, escolham um político ou um juiz, aquele que vocês mais confiam. E pensem, vocês confiariam nele para escolher o que você pode ler? Se um livro é bom ou ruim para você? Ou se ideia X ou Y é boa ou ruim para você? Com certeza não. Eu não confio e eu recomendo que vocês também não confiem, porque isso é impossível. Então, eu quero ter o meu direito de ouvir e para que eu tenha essa gama de ideias disponível na sociedade, escolher quais delas fazem sentido para mim, filtrar e ter um pensamento crítico em cima delas, eu preciso, com certeza, que essa liberdade seja garantida a todos, pois só assim o discurso político de qualidade vai estar presente na nossa sociedade. Quer perguntar ainda, Estevão? Tá. E aí, pessoal? Vamos pegar o caso mais extremo, né? Mas aí aquele cara lá negacionista, o cara vai chegar aqui falando, pô, o Holocausto é uma teoria da conspiração, né? Essa coisa absurda que, nesse caso do Holocausto, por exemplo, eles vão ofender os judeus, né? Os judeus se sentem ofendidos e com razão, de certa forma. Mas por que a gente não pode especificamente anular o discurso dessa pessoa? Pessoal, vocês já se perguntaram quando é que a história deixa de ser uma repetição e passa de ser uma compreensão? Por que vocês entendem a história? Por que vocês sabem que algo é verdade? Por que vocês sabem que a Terra não é plana, por exemplo? Porque alguém tem que fazer esse papel de Judas e questionar essas ideias. A partir do momento que você sabe que existe um questionamento na sociedade sobre isso, você, mesmo com essa percepção óbvia de que, claro que teve o Holocausto, claro que a Terra é oval, né? Não é redonda, é oval. Mas, quando você tem essa percepção, mas você enfrenta esse grupo de stakeholder específico, os negacionistas, você se sente na necessidade de estudar novamente e entender porque aquele fato é claro. E aí a gente corre um risco muito grande de que, se essa ofensa ela for limitada, a gente vai passar a ser mero repetidor da história. A gente não vai mais compreender os conceitos que são fundamentais para nós, seres humanos. E vai apenas acreditar como verdadeiros e não mais questionar. Esse é o fundamento da nossa bancada, pessoal. A gente tem que ter o direito de questionar as pessoas. E tudo bem, a ofensa é um elemento que está presente na sociedade, mas ela tem que ser resolvida socialmente. Socialmente, como o próprio discurso político está estabelecido aqui. A partir do momento que a gente coloca dentro do arcabouço jurídico, a gente está correndo o risco de limitar seriamente essas liberdades de expressão e correr numa insegurança jurídica muito forte. Por isso, pessoal, tenham o direito de ofender. Muito obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Carolina Mani Fernandes e eu vim defender aqui que o direito deve proteger as pessoas de serem ofendidas. Inicialmente, porque não existe liberdade ilimitada. No direito, o principal conceito é que um dos direitos e uma das liberdades limitam as outras. A questão é, suponha que esse microfone é meu, ele é minha propriedade privada. Então, em tese, eu posso fazer o que eu quiser com ele, certo? Porque é minha propriedade privada. Mas eu não posso usar o meu direito de propriedade para pegar esse microfone e jogar na sua cabeça. Por quê? Porque o meu direito acaba onde começa o seu direito. E é disso que esse debate vem tratar aqui agora, de onde o seu direito acaba. E aqui, a gente vai trazer o seguinte, a gente deve proteger as pessoas de serem ofendidas, porque isso é importante para os nossos cidadãos, isso é importante para a preservação do sistema como um todo, isso é importante para o Estado passar uma mensagem, e isso é importante porque a sociedade nos impõe limites. Inicialmente, eu gostaria de trazer que os limites a ofensa não seriam limites que seriam estabelecidos de forma tão arbitrária. O primeiro limite, óbvio, seria o direcionamento. Você não poderia se sentir ofendido com uma coisa que não foi direcionada diretamente a você. Você poderia se sentir ofendido se eu te ofender enquanto pessoa, João Lucas, e você pode se sentir ofendido se eu ofender o seu grupo ao qual você pertence. Por exemplo, a Sociedade de Debatedores do Ceará. Mas você não poderia se sentir ofendido se eu chegar aqui e falar assim, não gosto de roxo. E você se sentir ofendido porque você gosta de roxo. Então, o limite é a individualização. O segundo limite são os parâmetros que a própria sociedade estabelece. O direito tem diversos meios de medir a forma como a sociedade reage a algumas coisas. Por exemplo,
O entendimento social, na verdade, ele baliza o direito constantemente, não só por meio de legislação, mas como por meio de jurisprudência também. E o direito tem vários mecanismos de capturar a forma como a sociedade tem sentido em relação a alguns assuntos. Por exemplo, um exemplo simples, quando a gente aprovou a união estável e a possibilidade de casamento homossexual, porque a sociedade como um todo já entendia extemporaneamente como válido. Por quê? Porque a sociedade tem formas de manifestar o que ela considera válido ou não. E o que a gente está estabelecendo aqui que a gente não considera válido? Desrespeitar os direitos de outras pessoas. O Dahrendorf, que foi um sociólogo alemão do século XX, definiu a anomia como uma negação da ordem social quando as normas não funcionam. Ou seja, a questão é a seguinte: esses crimes relacionados às honras e essas ofensas diretas, elas representam um mau funcionamento da sociedade. E eles podem ser percebidos justamente em discursos de ódios, em crimes de opinião. E quando eu digo aqui, eu não estou falando de mentiras só. Não estou falando também de incitação a crimes. Eu estou falando de chegar aqui e falar assim, eu acredito que algum grupo X é feio, chato, burro e horrível. Isso é um desfuncionamento da sociedade. Por quê? Porque o direito ele é um sistema que ele faz com que nós tenhamos que ter uma engrenagem que funciona como um todo e coesa. A gente tem que ter a sociedade funcionando como um grupo e um bloco uno. E nós não podemos ter a sociedade funcionando de forma coesa se a gente permitir que pessoas de dentro dessa sociedade comecem a atacar outras pessoas dessa sociedade e saírem impunes. Por quê? As pessoas atacadas também são cidadãos. E, enquanto cidadãos, elas têm que ter seus direitos protegidos, inclusive direitos de dignidade. O Alexis, que ele é o mais clássico de todos, o Robert Alexis, ele fala da ponderação de direitos fundamentais e que o limite de um direito fundamental é outro direito fundamental. Mas eu vou além. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, ele tem uma tese sobre a ponderação dos direitos que ele fala o seguinte: a partir do momento que os direitos fundamentais eles não têm hierarquia, eles não têm valor maior um sobre o outro, o meio de você definir é até que ponto o exercício de um direito impossibilita o exercício legítimo de outro ou afeta o direito de alguém. E, nesse caso específico, a gente está considerando que essas ofensas afetam a dignidade humana. E por que afeta a dignidade humana ser ofendido? A primeira razão é pelo paradoxo da tolerância de Karl Popper, que ele fala o seguinte: quanto mais você permite que a intolerância ela se infiltre, maiores as chances de você ter a tolerância final mitigada. Por quê? Porque as leis passam uma mensagem. O Pierre Bourdieu ele tem uma teoria que fala sobre o efeito simbólico dos atos estatais, em parte. E um desses efeitos simbólicos é o seguinte: toda vez que o Estado promulga uma lei, responsabiliza alguma coisa, proíbe alguma coisa ou incentiva alguma coisa, ele está passando uma mensagem para a sociedade do que é desejável e o que não é. E ainda que essas leis não funcionem de forma 100% efetiva, 100% do tempo, é obrigação do Estado do direito tentar tutelá-las. E aí você diz para mim e fala o seguinte: olha, existe uma segurança jurídica em relação a isso. Não, porque a sociedade vai definindo os parâmetros e um dos parâmetros é a individualização. Aí você diz, nossa, mas isso vai restringir as pessoas de falarem o que elas quiserem. Mas essa é a ideia mesmo. É que a gente restringe as pessoas de falarem o que elas quiserem a partir do momento que a gente não quer que elas firam outras pessoas. E aí você fala assim, isso é um desincentivo ao debate. Não, isso é um incentivo ao debate cuidadoso, respeitoso e tolerante. Nós não queremos um debate de qualquer jeito. Nós não queremos um debate político no qual eu possa vir apontar o dedo na cara dos outros e diminuir as outras pessoas ou grupos sociais. Nós queremos um debate liso. E debates políticos de qualidade, senhor deputado, como o senhor muito bem sabe, se fazem de argumentos, não de ofensas e ataques pessoais. Pois não? Deputada, a senhora não acha que num ambiente minimamente coerente, como é um campeonato como esse, essas pessoas ofensivas não vão ser naturalmente escanteadas, sem depender do direito? Aqui, sim, porque eu confio que aqui a gente tem pessoas que têm parâmetros bons. Mas não é em todos os lugares da sociedade que nós temos isso, e é por isso que a gente tem que intervir. Porque nós não podemos deixar que pessoas que estão em ambientes menos privilegiados que a gente sofram ofensas pessoais recorrentes. Aí você diz para mim o seguinte, olha, ofensas são inerentes à liberdade de expressão. Ofensas são inerentes ao mau uso da liberdade de expressão, concordemos. Mas é o mau uso, e nós queremos incentivar o bom uso, passando uma mensagem para a sociedade que tudo existe limite. E aí você fala comigo o seguinte, olha só, tem uma bolha social, então as pessoas, a gente nem vai saber que elas pensam isso. Na verdade, o que acontece é que a gente não vai banir esses discursos, nós vamos responsabilizar. O direito não consegue banir as coisas quando a gente simplesmente proíbe elas. Tanto é que assim, o homicídio é proibido desde sempre, pelo menos no Brasil. E ele sempre foi proibido, ele sempre aconteceu. E, no fim das contas, o que a gente está querendo dizer? Esses discursos seriam expressados, só que eles seriam responsabilizados. E a gente está favorecendo com isso uma cultura de responsabilização. Por quê? Nós, enquanto direito, nós não queremos uma sociedade que não consegue se responsabilizar pelos próprios atos. E nós, se queremos incutir essa cultura de responsabilização, nós precisamos falar com as pessoas que as coisas que elas fazem têm consequências jurídicas e fáticas, e muitas vezes irreparáveis. E esse é um dos problemas da ofensa. Porque quando você tem, por exemplo, em 2014, em Guarujá, São Paulo, um grupo de cidadãos linchando até a morte uma mulher que foi acusada de praticar magia negra. E não era uma acusação que sabiam que era falsa. Era um boato que rodava a vizinhança já tinha muito tempo e as pessoas realmente acreditavam que ela era responsável pelo sequestro de algumas crianças. E aí ela foi linchada. Irreversível.
Se você mancha a minha fama e você ofende a minha reputação, pode ser irreversível. Se você usa a sua liberdade de expressão para ofender na internet, mais irreversível ainda, e os efeitos disso podem ser terríveis. E aí eu quero trazer para vocês brevemente a Eichmann Jerusalém da Hannah Arendt, que a tese central dela em Eichmann Jerusalém é a seguinte: um dos problemas principais do nazismo foi os cidadãos estavam insensíveis a perceber o que estava acontecendo, porque de tanto ser autorizado o depreciamento coletivo dos judeus diário e de tanto ser naturalizada a forma hierárquica como isso acontecia, eles se acostumaram com isso. E é isso que a gente não quer. Nós não podemos nos acostumar. Eu quero o direito de ser respeitada em última instância. E é isso que essa bancada vem defender. Limite. Muito obrigada. Olá, meu nome é Caio, eu sou membro da Sociedade de Debates da UFC e é uma honra debater perante vocês um tema que é tão caro para a minha pessoa, que é a liberdade de expressão. A bancada da oposição fala que, na verdade, a gente tem que fazer um mero sopesamento, mas o sopesamento da liberdade de expressão ele já existe nos casos em que a gente delimitou uma mentira deliberada. Aqui a gente está falando da ofensa. A ofensa é algo puramente subjetivo e você não pode colocar na mão de um juiz, criando uma alta insegurança jurídica, já que cada um pensa de uma forma, algo que, na verdade, nem ele mesmo sentiu, já que quem é o ofensor é quem vai entrar com o processo. Ela fala, mas não. E se eu ataco um grupo, eu não ataco a Sociedade de Debates ou você, tudo bem. Mas se eu ataco o roxo, ok. A separação não é assim. Digamos, por exemplo, a religião. Quando eu critico a religião, quando eu critico um partido político, são grupos, mas as pessoas daqueles grupos vão se sentir ofendidas. Se você criticar a Sociedade de Debates, eu irei me sentir ofendido. E aí ela tem a ideia, que na verdade permeia o discurso deles de unanimidade. Ah, não, são temas simples, todo mundo concorda. Ela traz logo o exemplo do casamento gay. Mas não, pessoal, esses temas, eles não são unânimes. Sabe por quê? Porque se eles fossem unânimes, não precisava de liberdade de expressão, não precisava de debate. A liberdade de expressão, ela surge exatamente nos temas polêmicos. E os temas polêmicos são exatamente os temas relevantes. E, de fato, você não vai banir, você pode não impedir a pessoa, porque isso seria materialmente impossível, mas você tem um forte desincentivo. E esse incentivo vai atacar, principalmente, não um monstro que fala o que quiser e sai, na verdade, se glorificando de que foi perseguido pelo Estado, que ele na verdade, uma minoria, uma vítima, como o João apontou. Você vai atacar a pessoa que simplesmente deu a opinião dela e, por isso, foi considerada ofensiva. Deputado? É desejável que a gente mantenha as ofensas no ambiente jurídico, mesmo que elas sejam não mentiras? Na verdade, é isso que a defesa quer demonstrar. Quer dizer que, apesar dela ser subjetiva, no caso, por ela ser subjetiva, é melhor restrição alguma do que uma tentativa que pode dar muito errado. Porque a liberdade de expressão é o motor do progresso. Há 50 anos, as pessoas defendiam ideias que hoje a gente considera abomináveis. E, da mesma forma, nós, hoje, defendemos ideias que daqui a 50 anos vão ser consideradas abomináveis. Só que a gente não sabe qual é essa ideia, porque se a gente soubesse, a gente não defendia. Quando você restringe as ideias, você restringe as ideias ofensivas, você está impedindo o progresso. Você está impedindo que, no futuro, essas ideias ou percam no campo do debate ou ganhem e mudem a sociedade. Continuando, a gente não está falando que qualquer discurso é ótimo, que todo discurso é perfeito, mas já existe uma responsabilidade social, uma responsabilidade de aquele discurso causa dentro daquelas pessoas. O irmão dele vai ver o que ele está falando, o chefe dele vai ver o que ele está falando, e essa restrição já é bastante forte, principalmente no cenário que a gente tem hoje de polarização. Quantas pessoas param de falar com você porque você defende a ideia A, porque você votou no candidato B? Então, você já está pegando um cenário que já tem a punição social muito forte, suficiente, talvez até demais, e você ainda quer colocar mais uma, que é a jurídica do Estado, que só traz prejuízos. E a gente tem... Deputado? Nesse ponto, deputado, o senhor fala que os prejuízos que a sociedade, eles são, na maioria, morais, mas quando essa ofensa causa um dano, por exemplo, material à imagem da pessoa, não é necessário que o direito intervenha? Se o dano material for causado, ele vai ser responsabilizado. A pessoa que causou aquele dano material de fático, algo objetivo, como, por exemplo, a pessoa que tacou a pedra naquela outra, irá ser responsabilizada. Porque isso é fácil. Não é um juiz dependendo, será que essa pedra atingiu ele? Não, pegou, pegou. Agora, a gente tem diversos casos de abuso, porque eles falam que o Estado é muito confiante, o Estado é perfeito, eles confiam nada nas pessoas para saber o que elas podem ouvir, eles não confiam que as pessoas vão escantear essas ideias, mas eles confiam no Estado. Aí eu quero dar um exemplo para vocês do Reino Unido. O Reino Unido que é um país que é um país democrático, mas que teve essa ideia da oposição de restringir a liberdade de expressão. O que aconteceu? O rapaz saiu com um cartaz: cientologia não é religião, é fraude. E ele foi processado. O outro falou, a religião é um conto de fadas para crianças. Foi processado. O outro chegou para um policial e falou, o senhor sabia que o seu cavalo é gay? E ele foi processado. São casos absurdos, mas que estão sendo ocorridos na vida real. Ah, mas espera aí.
a pessoa não vai ser condenada. Mesmo que ela não for condenada, já é um grande prejuízo. Pelo amor de Deus, você é processado, tem um grande trabalho de ir lá para se defender, para depois não ganhar nada. E aí eu queria entrar num caso fundamental, porque eu acho que quando a gente debate isso, no Facebook a gente só vê Karl Popper, o paradoxo da intolerância. E eu acho que ele se revira quando ele ouve isso. Porque o livro dele é A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. E o que é que ele fala? A gente precisa de liberdade de expressão, mas a gente pode usar força. Quando? Quando as pessoas têm discursos ofensivos que estão ali para acabar com a liberdade de expressão e que querem um dano físico direto. É tipo, olha, você defende tal ideia, você não tem direito de falar e eu vou te matar. É nesse caso que você restringe. Aí ele escreve assim, se você puder restringir simplesmente pelo debate, porque é só uma ideia que você não gosta, você não vai utilizar a força. Vocês não são a sociedade aberta, vocês são os inimigos dela. Agora eles falam que, na verdade, a oposição vai, na verdade, criar uma união social, uma congregação, a cidade vai estar mais unida. É exatamente o contrário. Eles estão incentivando a indústria do processinho. Vai ser basicamente, você falou o que me ofende, eu vou te processar. E aí depois você vai querer processar outra pessoa. E você gera um inchaço do judiciário, que já é péssimo. E na pior das hipóteses, eu retorno meu ponto. Ser processado, mesmo que ganhando, já é extremamente prejudicial. Ainda mais num cenário em que você não tem custas, você tem justiça gratuita, como o juizado especial. Deputado? O senhor culpa a limitação a ofensas pela cultura de litígio do Brasil, que se deve a inúmeros fatores culturais? Eu não culpo por causa do litígio. Eu aceito que existe o litígio, mostro como a sua medida vai prejudicar e vai incentivar esse litígio. Agora vamos continuando, pessoal. A gente está aqui falando da história, e eu dei sempre o exemplo banal, da pessoa que foi processada por causa de uma fala banal. Mas, espera aí, a gente tem que considerar um grande stakeholder desse debate, que são as minorias. Quem tem mais poder para tentar calar pessoas que não gostam dela, quem tem mais poder para tentar processar, seja lá quem fale mal, não é o pequeno culto, é a Igreja Católica, é a cientologia, que tem um Tom Cruise lá como um de seus fiéis. Então, você está dando um instrumento para os poderosos oprimirem os mais fracos, um instrumento judicial. E é por isso que o Obama, uma pessoa de esquerda, uma pessoa que defende as minorias, fala exatamente isso. A solução para o discurso de ódio, para o discurso negativo, é mais discurso, não é colocar a justiça nessa história. E, no final das contas, ainda dentro do ponto fático do João Lucas, do Holocausto, peraí, é muito fácil quando a coisa a gente sabe, teoricamente, que é falsa, como o Holocausto. E o João já mostrou que, mesmo nesse caso, vale a pena. Mas, peraí, a gente realmente está dando a chance do Estado, a gente está dando o papel do Estado determinar a história oficial? Vocês têm um presidente que tem como história oficial que não houve ditadura militar. E as pessoas que acreditam que não houve ditadura militar consideram extremamente ofensiva a ideia de você falar que ela existiu. Senhoras e senhores, a liberdade de ser inofensivo não é liberdade alguma. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Magalhães, caros colegas da bancada de defesa, caros colegas da bancada de oposição. Pois bem, antes de começar meu discurso, eu queria retomar alguns pontos que foi trazido pela bancada de defesa e mostrar como eles são completamente errados. Pois bem, o deputado Caio traz para a gente que a liberdade de expressão é o motor do progresso. Nós discordamos dele. A estabilidade é o motor do progresso. E é isso que nossa bancada quer trazer de volta para a nossa sociedade, essa estabilidade que ela está perdendo nesse tempo de polarização. Pois bem, Jordan Peterson traz o conceito para a gente de caos e ordem. A questão é a seguinte, que no melhor dos mundos existe tanto caos para destruir, para reconstruir e a ordem para manter o que é bom. Qual que é o problema? Muito devido às redes sociais que o próprio deputado João Lucas trouxe no primeiro, nós já estamos vivendo uma bolha social, deputado. Se nós restringirmos a ofensa, nós não vamos criar uma bolha social, porque essa bolha social já existe, já está existindo. Uma pesquisa do Grupo de Análise de Dados, GNP, mostrou que 10% dos 11,5 milhões de tweets sobre o confronto entre Israel e Palestina foi trocado entre pessoas com visões diferentes. Por quê? Porque o debate está morrendo. As pessoas estão mais preocupadas em se ofender, em se acusar de coisa diferente do que debater de verdade. Ou seja, a gente restringindo essa questão da ofensa, a gente está querendo que o debate volte a acontecer. E ele traz para a gente, o deputado João Lucas traz para a gente também o seguinte, que o debate político vai morrendo gradualmente. Ou seja, na verdade, é uma falha. Isso aí, ele está tentando trazer para a gente uma ladeira escorregadia. Não necessariamente isso vai acontecer. Como se, por exemplo, o governo começar a se desestatizar ou liberar alguma coisa, ele vai se tornar um governo anarquista. Isso aí não tem nexo causal nenhum. E o Caio traz para a gente também a questão do seguinte, que se nós fazemos isso, iremos criar a indústria do processo. Deputado Caio, uma das primeiras leis da microeconomia é o seguinte, que pessoas reagem a incentivos, sabendo que haverá uma externalidade negativa para esse ato que elas estão cometendo, a tendência é que elas vão se ofender menos.
Ou seja, o fato disso vai tornar o debate muito melhor. Então, o que está acontecendo? Mesmo John Stuart Mill, um dos maiores defensores da liberdade de expressão, dizia o seguinte, que ainda assim é necessário uma ordem na sociedade para isso acontecer. E essa ordem está sendo perdida. Então, como diria qualquer um dos contratualistas, Hobbes, John Locke, Rousseau, independente da criação do Estado, o papel dele é gerar coesão social, no final das contas. Ou seja, como nós estamos tendo essa polarização, cabe ao Estado entrar. E como eu estou falando disso, a gente tem que trazer para um tema mais atual. A gente vive na era digital, a gente vive na era do Facebook, a gente vive na era do Twitter, a gente vive na era do Instagram. A questão é o seguinte, que uma simples ofensa ela pode ganhar uma proporção muito maior. É como se fosse um telefone sem fio com esteroides. Uma simples acusação ou boato pode gerar algo muito maior. A deputada Carol trouxe para a gente aqui o caso da mulher que foi acusada de ser uma bruxa, etc., mas também nós temos vários outros casos de pessoas também que acabaram sendo feridas porque elas foram acusadas de alguma coisa. Hoje em dia, a gente vê, por exemplo, a questão que pessoas são machistas, etc. Hoje em dia, machista virou uma coisa normal de ser chamada. Ou seja, e por que isso é perigoso? Porque uma das maiores riquezas que nós temos hoje, no mundo atual, é nossa reputação. Principalmente profissionais liberais, ou seja, pessoas como advogados, médicos, etc. O que está acontecendo, então? Quando uma pessoa ofende, ela pode estar criando um efeito em cadeia que necessariamente vai estar ferindo a reputação dessa pessoa. Ou seja, o principal capital social nosso, numa sociedade que está tão exposta, numa sociedade que está tão interligada, é a nossa reputação. Ou seja, a partir do momento que nós, então, estamos defendendo que as pessoas parem de se ofender, nós estamos querendo que o debate em si volte, que o debate em si fique melhor. O deputado João Lucas traz para a gente uma coisa também, que ele diz o seguinte, que aqueles que não compreendem a história tendem a repeti-la. E ele traz para a gente a questão do nazismo. A questão é o seguinte, deputado, que na Alemanha, qualquer tipo ou apologia de discurso ao nazismo é proibido. E, mesmo assim, eles não esquecem do que foi feito. É uma memória bem viva deles. Ou então, o fato da gente proibir esse tipo de coisa não vai fazer com que as pessoas se esqueçam da história. Por favor, deputado. Deputado, a sua bancada me perguntou qual era o conceito de ofensa. Eu devolvo agora a pergunta. No caso prático, como é que você vai saber exatamente quando a pessoa de fato foi ofendida? Deputado, muito obrigado. O que a gente está querendo trazer aqui é o seguinte. Além dessa questão da ofensa, como eu bem trouxe aqui das redes sociais, uma pequena ofensa pode se tornar uma coisa muito maior. Ou seja, por exemplo, uma pessoa fica insatisfeita com a outra, ela se ofende, isso aí a gente vê demais hoje em dia, por exemplo, quando envolvem pautas feministas. O simples fato de uma mulher, às vezes, ter desagradado, como aconteceu, um quase linchamento do motorista de Uber, quando a Kéfera, uma das maiores youtubers do Brasil, acusou ele de ter feito uma coisa sem educação com ele. Todos os seguidores da Kéfera, todos, saíram em cima desse Uber. Ele quase sofreu um linchamento moral, aliás, um linchamento por toda a sociedade. Então, a questão é o seguinte, a partir do momento que nós estamos aqui tentando não defender o direito de ofender, nós estamos querendo que o debate melhore, nós estamos querendo que as pessoas voltem a conversar. Porque o que está acontecendo no Brasil, o que falta aqui é diálogo. Tem uma coisa muito bonita, eu não sou advogado, mas eu entendo por que no direito existe a linguagem tão formal. É o seguinte, a partir do momento que os advogados têm uma linguagem formal, eles precisam conversar entre si dessa maneira, eles podem se focar única e exclusivamente no debate. A partir do momento que você coloca essas regras sociais de conversa, os advogados podem realmente conversar sobre o que importa, que é sobre o debate de ideias, e não sobre se ofender. Hoje em dia, a única coisa que a gente tem no Brasil são pessoas chamando um de coxinha e outro de mortadela, um de esquerdista e outro de reaça. Ou seja, acabou completamente o debate no Brasil. A gente está mais preocupado em ofender o outro do que entender o outro. E se nós queremos um país melhor, se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos um mundo melhor, ele vem através do debate de qualidade, e não o que veio a se tornar a nossa sociedade agora. Eu acho que todas as pessoas que foram defensores da liberdade de expressão, se elas vissem o que as pessoas estão fazendo hoje, elas teriam muita vergonha, porque é muita gritaria e pouco conteúdo. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Eu vou começar diretamente com um ponto que trata do que a própria primeira oposição colocou. Os judeus que eram oprimidos durante a Alemanha nazista. E é isso, esse ponto da oposição prova concretamente o que acontece quando você deixa para o Estado dizer o que você pode ou não falar, quando você deixa para o Estado dizer quem pode falar e o que pode falar. Portanto, isso é inimaginável. E ainda colocam depois que a Alemanha agora, ela ainda se lembra das coisas nazistas, mesmo não discutindo. Só que agora um fenômeno que está surgindo na Alemanha é a volta do neonazismo. Justamente porque não se fala mais tanto daquilo ali e grupos minoritários conseguem ter expressão por ciclos abaixo do normal, por baixo dos lençóis. E isso leva a um ponto que eu devo colocar. O porquê que isso acontece. O porquê que um governo pode oprimir uma classe específica. Porque honra, porque ofensa, além de ser subjetivo, como disse a primeira bancada, é também um conceito elástico. Primeiramente, eu devo colocar que é o seguinte, a grande questão é, as pessoas se associam a partidos, se associam a ideias, se associam às coisas. E a partir do momento que você começa a fazer uma ofensa àquilo ali, uma ofensa àquela ideia, aquela coisa, a pessoa vai se sentir ofendida. É o caso da religião, é o caso do partido político. E é um caso que é impossível da pessoa não se sentir ofendida a partir do ponto que eu critico que aquele partido não sabe governar. As pessoas que estão ali não estão fazendo um bom trabalho. Eles são muito ruins. Ou colocando palavras até piores. Eu estou expressando uma ideia sobre o que acontece. Mas eu não posso expressar, e essa é a grande exceção. A partir do momento que você deixa para o Estado decidir isso, a partir do momento que você deixa para o direito decidir isso, você deixa na mão de certos grupos, de certas pessoas. E essas pessoas podem pegar um mesmo conceito que está na lei e fazer ele de elástico, puxar ele para o seu interesse e agrupar um grande grupo de pessoas que eles têm interesse que não tenham o que nós agora vamos colocar para defender. Que é o quê? Que você não deve ter o direito de censurar alguém, de fazer com que aquela pessoa não fale aquilo. Você deve ter o direito assegurado que você vai poder responder ao mesmo tom, que você vai poder ter o direito de resposta. Um exemplo bem simples disso. Quando nós estamos num debate, nós não fazemos com que o outro cale-se. Nós vamos lá e falamos por que eles estão errados, quais são os motivos deles estarem errados. E isso porque nós estamos criticando ideias, porque nós estamos criticando coisas que, tudo bem, aqui nós entendemos, aqui nós usamos a máscara, nós sabemos que a minha posição pode não ser exatamente o que eu estou defendendo, mas no mundo real, aquela pessoa defende aquela posição com unhas e dentes, faz parte da identidade dela, e ofender a posição vai ofendê-la. Então, a partir do momento que você faz isso, a partir do momento que você tenta censurar alguém, você não vai estar dando uma resposta a essa pessoa. Você não vai estar dando a seguinte situação. Você vai propiciar, você vai tirar, na verdade, os conflitos de ideia. Você vai tirar o debate. Por quê? E qual o problema disso? Qual o impacto disso na sociedade? Porque eu só sei que uma ideia é uma porcaria se eu tenho outra ideia para comparar com ela. Se eu não tenho uma ideia para comparar com ela, ou se aquela ideia é proibida por lei de ser expressa, eu não tenho como saber que aquilo ali é ruim. Eu posso até começar a ficar em dúvida de por que proibiram. Será que proibiram porque isso afeta os interesses de alguma classe mais poderosa? E aí você começou as teorias da conspiração, que criam ainda mais força para essas ideias, que são nefastas, podem ser, mas para elas eficientemente serem derrotadas, é necessário que a pessoa possa derrotá-las, que a pessoa possa argumentar contra elas e que quem defende possa defender para ser mostrado errado. É por isso que nós precisamos. E eu ainda coloco... Bom, antes de seguir para o próximo ponto, por favor, deputado. Deputado, muito obrigado. Qual parte que o senhor não entendeu que na Alemanha pode haver debate, mas não pode haver propagação de ideias nazistas? Qual parte o senhor não entendeu de que isso é uma ideia subjetiva e de que definir esse limite é praticamente impossível sem que o sistema jurídico seja usado como elástico, sem que nós peguemos e agrupemos grupos de pessoas para interesses, ou sem que isso seja usado como arma partidária para tentar derrubar quem você não quer? E isso é um outro ponto. A própria elasticidade pode ser muito bem utilizada no conflito político para calar partes do parlamento, para calar partes das próprias pessoas que fazem o direito. Calando essas partes, você tem mais controle sobre o direito e mais controle ainda sobre o que é falado. Bom, mas agora eu devo seguir para uma próxima linha argumentativa, que é o seguinte. Esclarecimento. Depois
Vamos lá. Qual é a eficiência? Vamos sair agora do ramo da moralidade e vamos para o ramo da eficiência. Será que realmente censurar traz mais bem à sociedade? Bom, vamos lá. Primeiramente, aquela pessoa que sofreu censura, que sofreu a limitação da expressão, seja do que for, ela vira um mártir. Ela vira uma pessoa que sofreu pela causa que está lutando. Seja sim, seja não. Sejam as pessoas que consideram aquela pessoa ali, será que eu confio nela? Será que ela é boa? A partir do momento que ela sofre pela causa, ela ganha muito mais credibilidade emocional e sua ideia fica mais forte. E o que ela fazia antes, se esse mártir continuar na sociedade posterior a isso, a pessoa ela vai se sentir injustiçada e vai começar a fazer ainda mais e com mais esforço aquela ação que ela foi condenada por, que ela foi censurada. Simples. Eu posso citar o caso do comediante Danilo Gentili. Ele teve um pequeno caso com uma deputada nesse sentido, ele teve uma rixa, sofreu uma certa censura, uma certa limitação de sua liberdade de expressão. O que aconteceu? Ele saiu falando ainda mais. Ele saiu batalhando ainda mais pela sua causa e atraiu ainda mais atenção para isso. E, senhores, ainda falam que gera estabilidade. O que acontece quando você reúne um grupo de pessoas, diz que vai discutir, e depois diz que essas pessoas não têm opinião, que não podem falar e que nós vamos decidir o que deve ser falado? Parece engraçado, mas a Revolução Francesa. Você pega um grupo de pessoas, reúne elas, diz que elas não têm o direito de falar, de debater, de expressar suas causas, de expressar suas opiniões. Aí você expulsa elas, diz que elas não podem debater. A injustiça que isso causa, o sentimento de revolta que isso causa, é um motor de revoluções e instabilidades. Ou seja, por não gerar estabilidade, por não ser eficiente em parar propagandas nefastas ou propagandas de ódio, ou até mesmo ofensas comuns, é que nós não devemos dar ao Estado, não devemos dar às pessoas poderosas, à política, uma arma, e mais que uma arma, um canhão que pode acabar com muito da sociedade e que pode dificultar ainda mais o debate, que é a formação de ideias e como as ideias nascem e morrem. Uma ideia só pode nascer ou morrer se ela for debatida de forma livre. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Jorge, eu sou membro efetivo da Sociedade de Debates da UFC e queria cumprimentar todos aqui. É um prazer enorme estar mais uma vez em Minas Gerais com todas as pessoas maravilhosas que engrandecem o nosso país. Mas hoje a gente está aqui para falar de um tema muito importante, um debate muito interessante na nossa realidade. E até agora já vieram muitos argumentos e muitos pontos, mas existem pontos que ainda não foram tocados ou ainda podem ser aprofundados. Mas a primeira coisa que eu queria fazer hoje, desculpa ficar de costas para vocês mesmo, é mostrar algumas ordens que estão ficando confusas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma diferença em chegar aqui e dizer eu, Pedro Jorge, sou a favor do aborto, e você ficar ofendida. E a outra coisa é jogar vários fetos abortados dentro de uma igreja. Vocês estão entendendo a diferença? Eu estou usando um exemplo exagerado, mas existe uma diferença entre essa ofensa e apenas dizer a minha opinião. E a gente está falando nesse debate, da mesma forma que vocês fizeram as suas concessões, nós fizemos nossas concessões, que é um ataque mais direto. É dizer, João Lucas, eu não gosto de você porque você é muito chato e grosseiro comigo na Sociedade de Debates. E esculhambar ele, falar da família, dizer que ele desistiu da mãe, gastou o dinheiro do Estado, e aí vai. Mas, feito essas explicações, vamos para os nossos argumentos. E o primeiro argumento que eu queria tocar aqui é em relação ao imaginário coletivo. As condutas que são aceitas ou não são aceitas por uma sociedade, elas são uma construção social. Enquanto o João Lucas falou que somente o juiz ia fazer isso. Lá na frente a gente vai tocar de novo nesse papel do juiz. Mas a própria sociedade ela vai decidindo o que ela quer e o que ela não quer, baseado nos seus efeitos. E o que acontece? A maior parte da sociedade do mundo hoje, ela se baseia em pessoas que são racistas, que não gostam dos gays, que fazem esses ataques. E qual o papel que o Estado tem nesse ponto? E outro esclarecimento, nós não estamos na Alemanha nazista. Se estamos falando de discussão de liberdade de expressão, estamos em um regime democrático. E é isso que eles não percebem. A partir do momento que a gente está num regime democrático, a gente tem uma liberdade e a gente quer que isso melhore. Então vamos lá. A partir do momento que o governo começa a agir, ele começa a causar uma prestação negativa para quem comete aquilo. E como o próprio Skinner falou, quando eu dou um reforço negativo, aquilo começa a diminuir na sociedade, porque eu puno quem fala aquele tipo de coisa. E esse discurso vai perdendo cada vez mais força. Aí vocês trazem um argumento, mas eles vão ficar calados, em segredo, mas esses grupos vão se apagando aos poucos, como aconteceu com o nazismo na Alemanha. Eles foram baixados, mas ao mesmo tempo foram ficando calados e vai apagando, porque a ideia não consegue ser propagada se ninguém está falando. Vou dar outro exemplo para vocês aqui do nosso movimento de debates. A gente teve a necessidade de colocar uma comissão de equidade para combater essas coisas.
A comissão de equidade, ela existe porque existia esse tipo de ataque aqui e a UIBD não aceitava que isso existisse. A sociedade, ela evolui, de fato, como o Caio falou, mas não somente nessa ofensa. Como é que a sociedade evolui? Quem é mais ofendido no mundo? Quem é mais ofendido no mundo são as minorias. E quem trazem as ideias novas, que atrás a gente achava horrível, Caio, são as minorias, que têm as ideias minoritárias. A partir do momento que eu critico elas, eu afasto elas do debate. A partir do momento que eu protejo, eu dou a oportunidade delas dizerem essas ideias, e é assim que a sociedade muda. Vocês não estão percebendo nisso. O segundo ponto que eu quero tratar aqui é que, a todo momento, principalmente no discurso do deputado de Boina, ele fala da censura, todo momento censura, censura. Eu quero trazer uma definição. Censura é prévia, meus amigos. Censura não vem a posterior. Então, vamos lá. A censura ela acontece prévia. O que é que vocês estão afirmando? Que a gente defende a censura prévia? Eu não defendo. Qualquer um pode falar o que ele quiser, mas ele vai ser responsabilizado se ele causou aquele dano. Ele vai para a justiça pagar por aquilo. Isso aí não é uma censura. Eu trago a ideia nova, mas posso ser punido por isso. E depois o Caio traz a ideia que o juiz não pode definir subjetivamente aquilo. E eu fico preocupado. Você acabou de fazer o OAB, e aí? A boa-fé e a má-fé não existe? A gente devia ter parado lá no debate do juiz robô e colocar um robô, se ele apenas analisa e não tem nenhuma capacidade subjetiva. Além disso, a gente tem a capacidade de recurso, a gente tem a capacidade de discutir, ir atrás da sociedade civil, pode ter intervenção de terceiros. E reconheço a pergunta do senhor. O senhor disse que não vai ser o juiz que vai decidir sozinho, é a sociedade, a mudança. Depois disse que é o Estado que vai garantir as minorias contra a maioria da sociedade. Como é que você consegue convergir as duas ideias? Muito obrigado, senhor deputado. Vamos lá para ficar bem explicado para o senhor. A partir do momento que eu protejo as minorias, elas têm capacidade de não ser ofendidas e se afastarem da sociedade. Ponto, ok. A outra questão que o senhor falou, o Estado ele vai decidir o que foi errado e o que não foi errado dentro disso, baseado nesse critério, que é subjetivo, mas escuta todo o contexto da sociedade. O Estado, por ele querer a democracia, ele pode ser contra-majoritário. Ele faz um ato novo para proteger as populações. Mas vamos lá para o terceiro ponto que a gente pode trazer aqui, é em relação à limitação dos direitos fundamentais. A liberdade de expressão é um direito garantido na Constituição brasileira, artigo 5º, inciso 9º, mas a gente ficava na dúvida, depois da Segunda Guerra Mundial, quando surgiram as constituições garantistas, que qual era o limite de cada direito fundamental, porque eles eram complexos e completos. E aí vem Denis Santiago, em seu livro, Os Limites dos Direitos Fundamentais, tratar como esses limites existem de fato. E aí a gente tem dois tipos de limites, os limites internos e os limites externos. E para que eles existem? Hermeneuticamente, para o direito poder ser aplicado, um direito acaba quando começa outro, porque senão eu vou aplicar todos acima dos outros. E aí, o Canotilho ele também fala que, para eu proteger o que, de fato, o legislador, aquilo, eu tenho que saber o que o legislador quis. Então, vamos lá. Para que surgiu a liberdade de expressão no exemplo do Brasil? Estava num contexto pós-ditadura militar. Qual era o espírito do legislador ali? Ele queria proteger que as pessoas tivessem suas próprias ideias políticas. Não o direito de poder ofender e acabar com as outras pessoas. Vocês entendem isso? E, a partir do momento que eu respeito o espírito do legislador, é que eu vou seguir a regra correta. Indo para mais um ponto, mas antes reconheço a sua pergunta. Proteger é evitar que aconteça. Eu uso o cinto de segurança no carro para evitar que eu bata a cabeça no para-brisa. Consertar o dano depois é reparar o dano. Muito obrigado, senhor deputado. Mas a partir do momento que eu puno essas pessoas que fizeram, diminui na sociedade. Como eu já falei lá no meu primeiro argumento, que eu acho que você não prestou atenção, porque é um reforço negativo. Então, essa pessoa vai ser punida e vai as outras dizendo, olha, não vale a pena fazer isso aqui porque vai ser negativo. No caso do debate, quem fosse eliminado por causa disso. Por último, a gente traz a questão do valor da imagem. O direito nasce lá atrás como um fator social e que ele se aplica às regras para proteger os bens jurídicos. Por isso, para Habermas, o direito sempre precisa proteger os bens essenciais da sociedade. E o que aconteceu no século XXI? A imagem virou um bem essencial à sociedade. E aí a gente traz dois pontos. O ponto do fator econômico, que já foi tratado pela primeira, mas o ponto do fator emocional, que eles não trouxeram. Você fala que a pessoa tem que ter direito a responder, mas nem todo mundo tem capacidade de responder, porque algumas pessoas com problemas psicológicos quando recebem esses ataques. O webbullying, segundo a OMS, aumentou os casos de bullying de suicídio de jovens em até 33%. Então a gente precisa evitar que isso não aconteça, é o que a gente chama de hater. As pessoas não atacam as outras apenas para expressar sua opinião, elas atacam as outras apenas por querer atacar. E é isso que a gente também quer proteger aqui. E esse movimento cada vez cresce mais, e destrói bastante o psicológico dessas pessoas. Então, vamos lá. Vamos retomar todo o debate para a gente olhar quem são os interessados. Somos nós, sociedades, que queremos ter a nossa liberdade de expressão, mas eu já mostrei para vocês que nós temos a liberdade de expressão porque ela tem limites, e também as minorias que precisam ser protegidas. E a gente já mostrou também que elas podem ser protegidas. Então, não tem nenhum motivo para esse debate e para o governo. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Meu nome é Maria Saldanha, sou do Grupo de Debates e Oratória lá do Rio Grande do Sul. Gostaria de, primeiramente, agradecer por estar aqui nessa semifinal, cumprimentar os colegas da defesa, oposição, belíssima mesa indicadora e essa plateia brilhante que está aqui nos homenageando hoje. De início, antes de apresentar os dois principais clashes desse debate, eu gostaria de fazer uma refutação ao deputado que me antecedeu quando ele fala sobre a questão do regime democrático. Realmente, deputado, nós vivemos um regime democrático. E foram em todas as ditaduras que suprimiram a liberdade de expressão. Foram em todas as ditaduras que colocaram limites no que tu podia ou não podia falar, como bem especificou o deputado Beninca na Alemanha nazista. Bom, dentro disso, agora eu gostaria de falar dos dois principais pontos desse debate, que foram a questão do papel fundamental do Estado dentro da liberdade de expressão e sobre se era benéfico ou maléfico à sociedade, colocando dentro das minorias. E o primeiro argumento, eu gostaria de bater diretamente do que a deputada Carol Amorim colocou sobre a questão da Alexis, trazendo uma outra teoria dele, que é o princípio da proporcionalidade. Por que eu trago isso? Ele é uma questão eminentemente de direito. E ele diz que dentro da sociedade tu precisa da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Adequação é saber se o ato praticado pode gerar o efeito adequado. Ou seja, saber se tu limitar aquela questão pode reduzir aquele discurso de ódio ou não. E a necessidade é saber se a restrição do direito é necessária, tendo em vista outras opções possíveis. E a proporcionalidade, em sentido estrito, seria saber se o benefício alcançado é proporcional ao dano gerado. E aí agora eu gostaria de entrar dentro da questão da sociologia, que é a função social do direito. E ele diz que a função social do direito só exerce a sua função realmente prévia e realmente benéfica quando aquele exercício em questão tem mais benefício à sociedade do que malefício. E aí eu entro na questão das minorias. Por quê? Bom, dizer que é mais benéfico às minorias, que haja essa restrição, é mentira. Por quê? Rapidinho. Porque, como o deputado Beninca colocou, essa restrição está na mão do Estado. E o Estado não é neutro, ele tem seus grupos de interesse, e ele coloca esses grupos de interesse acima do que ele quer. A partir do momento que nós temos esses grupos de interesse, nós temos a grande massa. E o que seria essa grande massa? É a maioria da sociedade. E essa maioria tem seus interesses, tem seus ideais, e a minoria ela fica abaixo disso. E por que restringir essa liberdade seria muito maléfico às minorias? Porque ela não vai conseguir se expressar devidamente. A partir do momento que nós temos um grande grupo acima, a minoria está abaixo. E é o papel do Estado garantir que as minorias têm o direito de resposta. O senhor colocou que muitas pessoas não respondem por problemas psicológicos. É papel do Estado, então, garantir que essas pessoas tenham o seu direito de resposta garantido. Bom, e aí eu entro que vocês falam que uma ofensa ela pode acabar num problema maior. Mas, na verdade, é um pouquinho ao contrário. Eu gostaria de virar esse argumento do senhor e dizer que tu reprimir apenas vai causar mais ódio. Por quê? Existe uma teoria do Sigmund Freud, tá? Ele foi o fundador da psicanálise e ele estudou a questão do cérebro humano dividido em id, ego, superego, e aí ele entra numa outra categoria, que seria o inconsciente. E ele diz que essa última ele aparece como uma grande descoberta, porque ele é visto como uma existência que pressupõe aceitar que o homem não é senhor de si mesmo. E ele é guiado por pensamentos aos quais nem sempre tem conhecimento ou controle. E aí a gente entra numa questão assim, não é silenciando uma pessoa que vai fazer com que ela mude de opinião. A opinião dela vai continuar a mesma e ela vai continuar expressando da mesma maneira. A questão é que, a partir do momento que tu reprime, nós podemos analisar como um efeito mola. E aí eu gostaria de trazer essa questão que é assim. Vamos imaginar uma mola e ela está em seu estado de repouso. Estando quieta, ninguém toca nela e ela nunca vai se mexer. A partir do momento que eu suprimo ela, que eu começo a apertá-la, quando eu soltar, ela vai voar. Voando, essa pessoa vai causar mais ódio ainda, porque restringindo aquela pessoa de falar, ela não vai conseguir externar. E causando essa proibição, tu vai causar mais curiosidade ainda. Porque essa é a teoria da reatância psicológica desenvolvida, a qual diz que, a partir do momento que tu proíbe uma pessoa, ela vai começar a ficar mais curiosa por aquilo e procurar por aquilo. E essa também é a questão que não é mudando, não é proibindo uma pessoa de falar que eu não gosto da deputada Brenda, ela é chata, ela é a pior pessoa do GDO inteiro. Não é isso que vai mudar. Porque eu posso não falar isso com essas exatas palavras, mas eu vou achar outras palavras para expressar aquilo que eu penso da Brenda. Mas antes de continuar, por favor, deputada. O direito todo é uma criação humana e o direito te diz quais são todos os seus direitos, todo o âmbito de exercício dele e também seus deveres. Por que o direito não pode limitar só a liberdade de expressão? Por que ela é diferente? Deputada, porque o direito também faz parte do monopólio do Estado. E a partir do momento que o Estado pode escolher quais são seus grupos de interesse e o que fala, o direito também está a par disso. Bom, dando continuidade.
Trazendo todas essas questões, nós precisamos ter bem claro que o Estado ele não vai cumprir esse papel fundamental que os senhores dizem restringindo. Nós temos que deixar bem claro aqui que, a partir do momento que o Estado restringe, ele vai escolher o que é benéfico para ele e para os seus grupos de interesse, e nós não vamos colocar essas minorias e esses grupos políticos ao qual os senhores dizem numa categoria muito mais elevada. Nós estamos apenas colocando eles numa margem de erro ao qual eles não vão ter o seu direito de resposta. Por quê? Porque as pessoas nunca vão mudar de opiniões, a não ser que nós tenhamos um embate entre elas. A partir do momento que eu consigo expressar a minha opinião e o senhor expressar a sua, eu consigo entender exatamente o que o senhor está falando. E a partir do momento que eu entendo o que o senhor está falando, eu consigo externar a minha também. E nós vamos ter um embate. Porque as grandes revoluções sociais têm grupos de interesse e o embate desses grupos de interesse. E nós precisamos disso, nós precisamos que as pessoas possam falar. Elas têm que expressar o que elas pensam, elas têm que expressar exatamente o que elas querem. Porque é a partir do momento que nós temos esse direito garantido, que eu posso falar o que eu bem entender, não causando esse malefício que os senhores dizem, estacar uma pedra na pessoa, porque isso já é um ataque à pessoa e não apenas uma palavra, nós não estamos garantindo realmente a liberdade de expressão e o direito fundamental, que é a liberdade individual de cada um. Deputados, o meu colega Matheus Beninca especificou muito bem o que nós estamos tratando aqui. O Estado tem monopólio, nós não sabemos quais são os seus grupos de interesse, as minorias não serão respeitadas, e a partir do momento que restringir nós iremos causar mais ódio, nós não podemos colocar isso num âmbito muito maior. E a partir disso, e a partir de todas essas questões, que ao restringir você vai causar mais ódio, o Estado não tem toda a confiabilidade do povo para poder fazer isso, que nós terminamos esse discurso dizendo que nós não restringiríamos a liberdade de expressão e o direito à ofensa. Muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Estevão Mota Souza, sou membro aspirante da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará e foi tanto falado em direito de resposta, este agora será exercido nesse momento do debate. Falando deste direito de resposta, que o senhor tanto fala, como nós queremos materializar e dar às minorias esse direito, um processo judicial com ampla defesa, contraditório, fase instrutória, não é um direito de resposta materializado? Eu tenho que deixar na mão de uma sociedade desigual, em que as minorias normalmente são suprimidas na sua opinião para que ela se manifeste minoritariamente contra a maioria, eu estou proporcionando com um processo judicial e com o Estado intervindo e garantindo igualdade entre as partes por um processo, que as duas consigam se manifestar em igualdade, coisa que não acontece na sociedade. E é por isso que o direito deve se manifestar e deve intervir quando acontece esse tipo de ofensa, pois eu estarei proporcionando um campo de batalha equânime dentro do direito, que não é garantido pela sociedade em comum. E outro ponto que eu gostaria de mencionar, principalmente pela bancada da primeira defesa, que falou que, olha, o dano é subjetivo, ofensa é subjetiva, algumas pessoas se ofendem, eu não, beleza, eu posso até acreditar nisso, mas o dano que ela causa pode ser quantificado, nem que seja materialmente, como foi mencionado pelo meu colega PJ, pelo meu colega Marcos, pelo dano causado àquela pessoa, pelo ferimento à sua imagem, pelos clientes que ela perdeu, quanto pelo dano psicológico, muito bem mencionado extensionalmente pelo colega PJ, nem que seja quantificando os remédios que ela teve que tomar para curar daquele trauma, nem que seja quantificando as oportunidades que ela perdeu, porque ela não conseguiu sair de casa pensando no bullying que ela sofreu na internet, sofrendo as ofensas que ela sofre todo dia ao sair de casa, ao ser perseguida tanto na sociedade, quanto no mundo real, quanto no mundo virtual, porque isto é muito interessante e muito importante numa sociedade extremamente depressiva que nós vivemos, numa sociedade em que a psique humana está extremamente em frangalhos, ou seja, nós estamos protegendo aqueles que mais precisam, e o direito, ele vem para esse fim, a gente está protegendo e garantindo que as minorias têm um campo de batalha equânime para se manifestar com o seu direito de resposta, e outro, nós estamos garantindo que aqueles que são prejudicados e não conseguem se manifestar, pelos danos que eles recebem, consigam receber de volta, consigam ser compensados, nem que seja material, nem que seja psicologicamente. Senhor deputado, desculpa. Senhor deputado, a grande questão é que dividir o que é opinião do que é meramente uma ofensa é uma coisa muito difícil e é um poder que todo ditador gostaria muito de ter. Concordo, senhor deputado, mas em nenhum momento a gente está fazendo essa divisão. A gente está permitindo que o senhor fale o que o senhor quiser. O senhor está tentando montar um espantalho da nossa bancada inteira, como se a gente estivesse defendendo censura. Nenhum momento a gente falou em censura, a gente falou em responsabilização. Eu posso falar o que eu quiser, você escuta o que você quiser, e eu posso responsabilizar aquilo que gera dano, não aquilo que eu não gosto, não aquilo que eu não concordo, aquilo que gera dano, nem que seja material, nem que seja psicológico para aquela pessoa. Esse espantalho que vocês montaram e gostaram tanto de bater, não vai colar. Senhor deputado? Essa ideia de censura prévia, ela não existe. Você não pode impedir alguém de falar. Você está, na verdade, colocando, você pode falar o que quiser, mas depois você vai ser preso. De falar, não era isso mesmo que vocês acabaram de falar que as ditaduras fazem? Fermine.
Eu tô falando que você não tem como impedir alguém de falar antes dela falar. Você pode falar, depois você vai ser preso. Acabei de interromper e impedir que o senhor falasse. É exatamente isso que acontece nas ditaduras, senhor deputado. O que eu estou falando aqui, ó, preste atenção. A responsabilização, ela é apenas um incentivo negativo àquela conduta. E eu estou protegendo com isso os principais interessados nesse debate, mencionado pelo meu colega Pedro Jorge. Porque eu me lembro que vocês falam bastante dentro daquela conduta, dentro daquelas minorias que vocês dizem tanto proteger e que são dentro da sociedade as que mais precisam de proteção. Proteção de quem? Do direito, porque ele garante a elas que elas consigam se manifestar da melhor forma possível. O outro ponto que eu gostaria de mencionar, relacionado justamente, só um minuto, aos casos que foram mencionados pelo você, o cara que falou que o cavalo do policial era gay, foi processado, ou outros casos bastante quando só está pegando literalmente o pior cenário possível de determinados casos, o que é extremamente essencial, porque eu gostaria de lembrar que apesar de poder existir absurdos e isso gerar determinada conduta, olha os valores que a gente está protegendo. O valor da imagem que, conforme mencionado pelo meu colega PJ, dentro da nossa sociedade atual, não irei mais responder perguntas. Dentro da sociedade atual, está, sim, bastante representatividade, bastante implementado justamente pela moral, justamente pela imagem, pela reputação daquela pessoa ser bastante essencial, tanto profissional quanto pessoalmente, e toda essa proteção gerada pelo direito, em prol desses casos que o senhor diz, que podem gerar absurdos, podem gerar diversas coisas, mas que, na verdade, elas são pequena minoria. Conforme o senhor falou, elas são tão minoritárias e tão absurdas na nossa mente que todo mundo riu quando o senhor falou, porque não é comum. Porque é extremamente absurdo. Outra ideia que eu gostaria de mencionar é justamente a indústria do processo que o senhor mencionou. Só que eu gostaria de falar que, olha, se eu começar, todo mundo que se sentir ofendido vai começar a processar às vezes se coloca, mas essa indústria do processo, ela é inclusive desestimulada pelo próprio direito, pois se eu litigo de má fé, se eu entro num processo sem motivo, eu sou punido. Então, mais uma vez, o direito atinge para mitigar um problema que o senhor disse que ele cria, mas ele não cria, ele se regula e ele faz com que evite que aconteçam maiores danos. Outro ponto que eu gostaria de mencionar, que o senhor fala justamente desse poder concentrado na mão do Estado, ou que é muito difícil concentrar, a gente está falando aqui de responsabilização. A gente não está limitando a liberdade de expressão de maneira a impedir que você fale. Você pode falar o que você quiser, só que não necessariamente aquilo que você quer dizer é a melhor exposta da forma como você diz. É como o colega PJ muito bem demonstrou. Eu posso falar que eu sou contrário ao aborto. Mas se eu falar, se você acredita que no aborto, você não merece respeito, você não merece estar no mesmo patamar do que eu, você é um inútil. Isso é uma ofensa, isso é uma opinião. As duas esperaram o que a pessoa quis dizer com aquilo, beleza, mas numa gerou-se dano? Não, gerou-se diálogo. E na outra, gerou-se dano? Sim, dano que pode ser material ou psicológico, para aquela pessoa a qual eu direcionei essa ofensa. E essa é a linha tênue que vocês dizem tanto que não existe, mas ela é bem clara. Tanto é que todos nós conseguimos entender quando nós estamos sendo ofendidos e quando alguma pessoa, principalmente, falou a sua opinião. Ou seja, essa linha é bem determinada tanto pela sociedade, quanto pelos nossos costumes, quanto pela psique humana. A gente está aqui protegendo aqueles que geram maior proporcionalidade, maior evolução do debate político, coisa que o senhor diz que essa medida, que inclusive vai parar. O debate político é gerado por ideias minoritárias. Se as minorias, que são as maiores ofendidas desde a história da humanidade, os gays, as lésbicas, os negros, são as maiores vítimas de ofensa, eles vão ficar reprimidos, justamente por eles não terem um parâmetro como direito para poder ir atrás do seu direito, para poder ir atrás de compensação. Agora, se os ofendidos são as minorias, com as ideias minoritárias capazes de mudar o debate político, eles merecem proteção, justamente para que eles consigam expressar essas ideias. Agora, se eles são ofendidos e não têm possibilidade de direito de resposta efetivo, justamente por eles serem minoritários dentro da sociedade, é muito interessante que eles tenham esse direito. Esse direito de resposta, o direito consegue materializar dentro do processo, dentro da responsabilização, que é principalmente o que a gente quer falar. A gente não quer calar ninguém. A gente quer que todo mundo fale o que queira e todo mundo consiga sim expressar o que se fale. Mas se a sua opinião, a maneira como você fala ela, transforma num ataque pessoal, você sim está errado naquela ocasião e você merece ser punido. Muito obrigado.